Você que está se preparando para o Enem, quer aprender informações importantes sobre as aplicações nucleares no cotidiano, no dia a dia? Vem comigo. Então, hoje nós vamos falar, nesse vídeo, sobre tecnologias nucleares no dia a dia e suas aplicações na medicina, na agricultura, na conservação de alimentos, na produção de energia, etc. Então a gente começa aqui definindo o que é radioatividade. Radioatividade é o fenômeno pelo qual núcleos atômicos instáveis emitem espontaneamente, ou seja, a radioatividade é um fenômeno espontâneo, e são emitidas espontaneamente partículas, como a partícula alfa, a partícula beta, ou radiação eletromagnética, como a radiação gama, transformando-se em outros elementos mais estáveis. Os elementos que apresentam essa propriedade são chamados de elementos radioativos ou até mesmo de radioisótopos. Então, a radioatividade é esse fenômeno pelo qual um núcleo instável libera, emite partículas, como a alfa, beta, radiação, como a gama. A gama não é uma partícula, que são liberadas desses núcleos e podem causar diversos efeitos, tanto benéficos, como a gente vai ver hoje, como até problemas, como, por exemplo, o câncer. A radioatividade foi descoberta em 1896 por Henri Becquerel e existem diversos tipos de emissões radioativas. As três principais são a alfa, a beta e a gama. A radiação alfa, ela é formada por dois núcleos, ela é formada por um núcleo de hélio, ou seja, ela tem dois prótons e dois nêutrons. Então, ela é a maior e mais pesada partícula radioativa. Ela é formada por dois nêutrons e dois prótons, e ela é emitida do núcleo radioativo. Como ela é muito grande, dois nêutrons e dois prótons, ela é a que tem o menor poder de penetração. Ela não chega a atravessar uma folha de papel, mas ela tem o maior poder de ionização dos gases. Quando ela vai se propagando no ar, ela colide com moléculas do ar e rouba elétrons, portanto, ionizando o ar. Quanto maior a partícula, menor o poder de penetração dela e maior o poder de ionização. A partícula beta é um elétron de alta energia que é emitido do núcleo. E aí, como ela é um elétron, ela é menor do que uma partícula alfa, ela já tem um poder de penetração maior, ela é capaz de penetrar no nosso corpo, atravessando órgãos e tecidos. Ela tem um menor poder de ionização, mas ela já causa sérios problemas. Por exemplo, para uma pessoa exposta à radiação beta, porque ao penetrar no seu corpo, penetrar em órgãos e tecidos, ela pode fragmentar DNA e pode causar mutações genéticas. E a radiação gama, ela não é uma partícula como a alfa e a beta, ela é uma onda eletromagnética como a luz, o raio-x, e, portanto, ela não tem massa, ela é energia pura, que se propaga com a velocidade da luz. Então, elas são ondas eletromagnéticas com alto poder de penetração, atravessa paredes, até mesmo parede de concreto, ela chega a atravessar. E ela tem o menor poder de ionização, porque não é uma partícula, é apenas energia. Então, a radioatividade ela está presente no nosso cotidiano há mais de um século, com aplicações benéficas na medicina, na agricultura, na indústria, como nós vamos ver aqui. Então, vamos começar na medicina, que a gente chama de medicina nuclear, desde o diagnóstico até mesmo ao tratamento. A medicina nuclear ela utiliza radioisótopos para diagnóstico e para tratamento de doenças. Os chamados radiofármacos são substâncias radioativas que são administradas ao paciente, que permitem, quando é diagnóstico, visualizar o funcionamento dos órgãos. E quando é tratamento, geralmente ela é colocada perto do órgão-alvo para destruir células cancerígenas. Então, alguns nomes aqui de diagnóstico. Cintilografia é um exame que utiliza radiofármacos para produzir imagens do funcionamento de órgãos, como coração, tireoide, ossos, rins. O paciente ingere ou recebe por via intravenosa a substância radioativa. Essas substâncias radioativas, você vai ver que elas têm um tempo de meia-vida relativamente curto. Ou seja, a massa dela vai se reduzindo à metade num prazo bem pequeno, para que não cause grandes danos ao paciente. E uma diferença importante, na radiografia convencional, aquela que a gente faz quando quer olhar se está com algum problema, quebrou um dedo ou um braço, aquela radiografia é raio-x. A radiação ela vem de fora para dentro do corpo, quando você vai fazer um raio-x do braço, da perna, da mão. Já na medicina nuclear, o paciente recebe o radiofármaco
E a radiação é emitida de dentro do corpo dele para fora, sendo captada por detectores especiais que são colocados dependendo do exame. Um em cada 3 pacientes em hospitais de países desenvolvidos recebe algum procedimento de medicina nuclear durante sua vida. E a medicina nuclear em relação a tratamento é chamada de radioterapia. Ela utiliza radiação ionizante, geralmente raios gama ou raio-x de alta energia, para destruir células cancerígenas. A radiação danifica o DNA dessas células tumorais, impedindo sua multiplicação. O tratamento é planejado para atingir o tumor e preservar os tecidos mais saudáveis, ainda que acabe tendo, logicamente, efeitos colaterais. Um exemplo clássico é a administração do iodo 131. 131 é o número de massa desse isótopo. O iodo 131, ele tem uma meia-vida de 8 dias. Isso é importante, que é uma meia-vida de 8 dias. Que a cada 8 dias a sua massa se reduz à metade. Então, a meia-vida é relativamente baixa. Tem isótopos radioativos que têm meia-vida de 100 anos, centenas de anos. É absorvido preferencialmente pela tireoide. Ele é usado para diagnosticar em doses baixas, para a cintilografia, tanto também para tratar em doses mais altas doenças dessa glândula, como o hipertireoidismo e o câncer de tireoide. O princípio da radioterapia, as células tumorais, elas se dividem mais rapidamente que as células normais, e por isso elas são mais sensíveis aos danos causados pela radiação. Então, a radiação ionizante, ela vai quebrar as moléculas do DNA, levando à morte celular, mas isso vai ser muito mais danoso para as células cancerígenas do que para as células normais. Nós temos também aplicações na agricultura, por exemplo. A tecnologia nuclear na agricultura permite aumentar a produtividade, conservar alimentos, estudar o comportamento de plantas e pragas. É muito comum a irradiação de alimentos. Nessa irradiação de alimentos, a exposição do alimento vai ser controlada, né, a radiação gama, eliminando pragas, bactérias, fungos e micróbios que podem estar ali na superfície desse alimento, aumentando a durabilidade. Ela é aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e para a Alimentação. Ela é utilizada em 37 países e não torna o alimento radioativo. Por exemplo, você pega ali uma produção de maçãs e vai expor essas maçãs à radiação gama, todas as bactérias, pragas, fungos, micróbios que estavam ali na superfície dessas maçãs vão ser mortos, né, dizimados, e aí essa maçã, logicamente, vai durar muito mais tempo. Quando alguém for comer essa maçã, ela não está radioativa. Ela foi irradiada, ela não foi contaminada. Para contaminar uma maçã com radiação, você tem que pegar a radiação e colocar em contato com a maçã. Aí sim. Agora, a maçã também está radioativa, porque ela entrou em contato com material radioativo. Não é o caso aí, entendeu? Então, controle de pragas, técnicas do inseto estéril. Isso aqui é interessante. Os machos de insetos praga são esterilizados por radiação e liberados na natureza. Ao se acasalar, eles não geram descendentes, reduzindo a população e o uso de pesticidas, né? A irradiação de alimentos pode reduzir perdas pós-colheita em até 25%, contribuindo para a segurança alimentar mundial. Tem aplicações também nas indústrias, como, por exemplo, a gammagrafia. Nessa gammagrafia, é similar a uma radiografia médica, vai ser utilizada a radiação gama para fotografar o interior das peças metálicas, soldas, estruturas de concreto, para saber se tem ali algum defeito, alguma rachadura, alguma falha, sem destruir o material. Controle de qualidade. Pode ser usado também radiação para detectar a espessura de papel, de tecidos, de plásticos, de chapas metálicas, em linhas de produção que são automatizadas, e assim você consegue garantir a qualidade desse material que está sendo produzido. Aplicações na indústria ainda, esterilização de produtos. Por exemplo, eu posso pegar produtos médicos, seringas, luvas cirúrgicas, curativos, fios de sutura e outros materiais hospitalares descartáveis que vão ser esterilizados por radiação gama, em escala industrial, garantindo segurança. Então, esse material vai ficar totalmente esterilizado e não vai ficar radioativo. Teve até uma questão do Enem que uma companhia aérea não quis aceitar transportar esses elementos cirúrgicos, seringas, luvas, que tinham sido esterilizados por radiação, imaginando que aquilo emitia radiação. Isso é lógico que está errado.
E aí a questão do Enem tratava exatamente sobre isso. A diferença entre irradiação e contaminação. Contaminação tem que entrar em contato. Temos também a datação pelo carbono 14. O carbono 14 ele é usado para determinar a idade de múmias, papiros. O carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. A cada 5.730 anos, a sua quantidade se reduz à metade. Então, dá para saber a idade de um fóssil radioativo de objetos até 50 mil anos. Lembrar para vocês a diferença entre fissão e fusão. Vocês vão ter uma aula só sobre radioatividade, onde isso vai ser explicado em detalhes, mas a palavra fissão significa junção. Desculpa, né? Fissão é quebra. A palavra fissão significa quebra. Então, na fissão, você vai pegar, por exemplo, olha para essa reação. O urânio 235 vai ser bombardeado por um nêutron acelerado. Esse nêutron acelerado bombardeia o urânio 235, ele se quebra, a palavra fissão significa quebra. Então, ele vai se quebrar em dois núcleos menores, bário e criptônio, liberando três nêutrons e grande quantidade de energia. Esses 3 nêutrons vão bombardear novos núcleos de urânio. E aí a reação se propaga em cadeia. Então, na fissão nuclear, que é o princípio de funcionamento das usinas nucleares, é o princípio de funcionamento também das bombas atômicas, que liberam uma grande quantidade de energia, há uma liberação de novos 3 nêutrons, ou 2 nêutrons, depende da reação, e vão bombardear novos núcleos de urânio, liberando grande energia. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de urânio 235 libera energia equivalente à queima de 3.000 toneladas de carvão. Então, olha a quantidade de energia liberada. E não esquecer que as usinas nucleares, aqui, funcionam à base de fissão nuclear, que é a quebra de núcleos de urânio 235, por exemplo, em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. É também o princípio de funcionamento das bombas atômicas, a fissão nuclear. E existe o contrário. Agora sim, fusão significa junção. Você não vai mais quebrar, você vai juntar núcleos pequenos, geralmente de hidrogênio, produzindo hélio. Olha aqui, 2 núcleos de hidrogênio, o deutério e o trítio, se transformando em hélio. Há uma liberação de nêutron e uma quantidade enorme de energia. Energia maior ainda do que na fissão. A fusão nuclear ela libera muito mais energia do que na fissão e não produz lixo radioativo. Aqui na fissão, que é a quebra, esses elementos aqui eles formam lixo radioativo, que é comum nas usinas nucleares, na bomba atômica. Na fusão nuclear não tem lixo radioativo. Então é uma energia mais limpa. Tem uma grande vantagem. É a energia, pessoal, que ocorre, por exemplo, no Sol, nas estrelas. O Sol, ele produz, olha aqui, a cada segundo, o Sol converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio através do fenômeno de fusão nuclear. E libera uma quantidade enorme de energia que chega até nós aqui na Terra. Então, quais são as conexões desse assunto com o Enem? O que mais cai no Enem é meia-vida. Então, o que é o meia-vida? É o tempo necessário para metade dos átomos radioativos se desintegrarem. Então, a meia-vida é constante. Por exemplo, a meia-vida foi 8 dias. A cada 8 dias, a massa se reduz à metade. 100 gramas, 8 dias, 50 gramas. 8 dias, 25 gramas. 8 dias, 12,5 gramas. Sempre se reduz à metade num tempo fixo que a gente chama de meia-vida. Tem meias-vidas de 8 dias, tem meia-vida de séculos. E esse que tem meia-vida de séculos é muito perigoso. As palavras-chave, né? Radioisótopo, meia-vida, decaimento, fissão, fusão, carbono 14, urânio 235, radioterapia, energia nuclear. E aí não esquecer que aquele, tem até uma série agora na Netflix, né? Aquele ali foi o Césio 137, lá em Goiânia, que causou todo aquele problema, um elemento radioativo, 20 gramas de um elemento radioativo, causou um acidente gravíssimo, o maior acidente aqui no Brasil, um dos maiores do mundo. E as conexões nós temos na física, estrutura atômica, ondas eletromagnéticas, na biologia, mutações genéticas, tratamento contra o câncer, na geografia, matriz energética mundial, o Brasil já tem energia nuclear, a França tem muita energia nuclear como fonte de energia, né? A geopolítica do urânio. Então, você vê que tem tecnologia, tem interdisciplinaridade com a química, com a física, com a biologia, com a geografia. Então, eis aí assuntos que você tem que dominar de utilização da tecnologia nuclear no dia a dia, na medicina, na agricultura, nos alimentos. E conte comigo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, curte, comenta e faça esse vídeo ser ouvido, assistido por cada vez mais pessoas que estão se preparando pelo Enem. Um grande abraço,
A gente se vê. Até o próximo vídeo.